Primeiro a gente precisa entender que a gente considera o Egito como sendo o pai da humanidade e a Índia a mãe da humanidade. Só que a América do Sul, o Brasil, digamos assim, ele olha para a América do Norte, que olha para a Europa e que é detentora hoje em dia de toda a verdade absoluta de tudo que existe. De propósito, houve uma quebra no conhecimento, como se o Ocidente fosse órfão. E tudo que a gente tem de conhecimento aconteceu de 3.000, 3.500 anos para cá, com os grandes filósofos, com a época da Grécia para frente. E a gente esquece toda a tradição que vem do Oriente. Ah, não, não é válido. Não, isso daí é bobagem, tá tudo muito no passado e tal. Então, sim, a gente acredita que houve uma quebra de propósito no conhecimento, tá? O que torna muito difícil você ter uma base sólida para afirmar determinadas estruturas monumentais, como, por exemplo, as grandes pirâmides. Quando você olha, eu nunca tive a oportunidade de ir até o Egito. Já fui muito próximo, mas não no Egito. Às vezes, as pessoas. Eu postei até um vídeo esses dias. Às vezes, eu acho que as pessoas elas perdem um pouco a noção do que a gente está falando. E aí, eu comecei o vídeo falando assim. Quer dizer, então, né, que as pirâmides foram construídas por dezenas de milhares de escravos, tal. E aí, quando você olha o tamanho, a quantidade de blocos, os cortes e o que foi descoberto até agora a respeito disso, segundo a ciência, não são as minhas palavras, segundo a arqueologia, você pensa assim, tá, então eles arrastaram, puxando por cordas, um bloco de 2,5 toneladas de calcário e com animais. Tá bom. Tá, você consegue arrastar, só que ela tem mais de 140 metros de altura. As pedras da Câmara do Rei, algumas pesam até 80 toneladas, 80 mil quilos. E eles afirmam tranquilamente que foi tirada a 800 quilômetros de distância. 800 quilômetros. Ah, mas existia um braço do rio Nilo que passava ao lado das pirâmides. É possível, é provável. Ok, também sem problema nenhum. E os cortes quase que cirúrgicos, mas talhados à mão, com ferramentas praticamente primitivas. Aí você tinha sistemas de rampas para subir até 140 metros de altura. Imagina a quantidade de material deslocado para você construir. A pirâmide ela tem praticamente o tamanho de uma montanha. Ela é praticamente maciça. E se tudo isso para você ainda fizer sentido, ainda tem a cereja do bolo, que é o alinhamento notoriamente perfeito com as 3 estrelas do cinturão de Órion. Isso não sou eu que estou falando. Muitos vão falar, isso já foi desmentido. Tudo bem. Outros vão falar, o alinhamento bate até a 10ª casa. Olha. Depois da vírgula. Nunca fiz a conta, não tenho capacidade para fazer essa conta. Se tudo isso para você fizer sentido, segue a sua vida, tá tudo bem. Para mim não faz. O que nos é ensinado, o que nós temos como a forma com que foi construída. Tecnologia de geopolímeros, não o que a gente conhece hoje em dia. Em formas, literalmente, com secagem quase que instantânea. Essa é a tecnologia que foi tirada de propósito da gente. Ah, mas por que foi tirada? Por culpa da própria humanidade. A gente já fala disso daí daqui a pouco. O que acontece? Você faz, eu não sei como que é a execução da tecnologia, tá? Como que era feito. Você tem formas em que você deposita determinado material e que eu imagino, na minha cabeça, que fosse algo parecido com essas espumas expansivas de poliuretano que a gente tem. E aí você forma. Só que a data da construção das pirâmides também não batem.
Foi coisa construída há 4, 5 mil anos. Não são os registros que a gente tem. Datam aproximadamente de 11.130, 11.150 antes da era cristã. Ah, mas prova. Aí fica nessa coisa. Uma foto da época. É a mesma coisa da datação da esfinge. A esfinge não data dessa mesma época. A esfinge data de muito tempo antes, mas assim, eras sem conta antes disso. E, segundo o que dizem, seria facilmente provado se fosse possível tirar uma amostra da parte interna. Não de 1,5 metro, 2 metros que nem fazem. Estou falando da parte interna mesmo dela. Né? Tudo isso é baseado é a minha verdade de acordo com aquilo que eu acredito. E que, sem problema nenhum, se amplamente é falado hoje em dia na internet. Então, respondendo a sua pergunta, como que eu acredito, como que eu tenho por verdade a tecnologia de geopolímeros, tá? Isso é a forma que foi construída as pirâmides. Em relação a alinhamento, como foi feito, infelizmente eu não sei te responder isso daí. Legal, cara. Assim, eu nunca tinha escutado isso. Eu acho maravilhoso a gente falar sobre isso, porque faz muito sentido, né?